fazendo ópera pela primeira vez, tá? Aí foi como ele ficou. Gente, pra quem não me conhece, eu sou Ione, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou formada em gastronomia e meu sonho é ter uma confeitaria. Só que por alguns motivos da vida, né, não deram certo ainda pra mim, mas aí eu comecei a treinar porque eu tenho planos de voltar com ela próximo ano, de ter uma confeitaria. Então eu comecei a testar alguns doces clássicos que eu gostaria de trabalhar, e um deles era o ópera. Então, esse vídeo é um teste e bora pra receita agora, e aí eu vou conversando mais durante o percurso. A primeira parte da nossa receita vai ser um pão de ló, que eu vou fazer com 4 ovos, 75 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal e 125 gramas de açúcar. Eu vou bater na batedeira. Se você quiser, você pode bater a mão, mas vai demorar um pouquinho, né? E você vai cansar seu braço. O açúcar. Aí eu levo pra bater na batedeira. Você vai deixar bater até ficar um creme esbranquiçado e bem volumoso. Aí eu venho com a farinha de trigo. Gente, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês que sobra muita receita. Então, se você for fazer só o ópera, precisa ter um tabuleiro grande ou diminuir essa quantidade da receita, né? Porque ela rende muito, tá? Rende mais do que eu esperava. Mas, enfim. Aí depois eu coloquei num papel manteiga. Precisa ser uma camada bem fininha, tá? Porque o ópera, pra quem não sabe, ele tem 7 camadas, né? Um doce francês que tem 7 camadas e são camadas bem fininhas. Aqui eu já vou pro creme de manteiga e eu começo colocando 160 gramas de açúcar e 80 ml de água, 85, 80 por aí. Na batedeira eu vou colocar 2 gemas e um ovo inteiro. Eu vou levar essa calda pro fogo e aí eu deixo um copo, tá, com água gelada e vou pingando dentro até chegar nessa consistência, ó, de você conseguir fazer uma balinha. Na batedeira tá as 2 gemas e um ovo inteiro e aí eu bato e começo pingando essa calda de açúcar. Tem que ser muito devagar, porque essa calda está pegando fogo, gente. Então, tem que ir bem devagar para não cozinhar o ovo, tá? Depois eu vim com essa espátula e eu confesso que eu levei pra geladeira, porque tava demorando demais para esfriar na batedeira. Então, eu levei pra geladeira com a manteiga também gelada. Aí, eu venho jogando os cubinhos da manteiga aí dentro. Só que, gente, não quis mais vídeo, gente. Não tá carregando do final desse creme. Mas aí eu já fui pro ganache, coloquei 160 gramas de chocolate com 80 gramas de creme de leite, levei ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter e ficar bem homogêneo. Gente, eu perdi algumas partes desse vídeo. Na verdade, tá gravado, mas eu não tô conseguindo colocar ele no Capcut pra editar. E eu preciso editar porque eu tenho que apagar esses vídeos, porque eu tenho mais vídeo pra gravar. Então, eu tenho que editar, gente. Faz uma semana que eu tento editar esse vídeo e não sei porque algumas partes, né, não carregou aqui no vídeo. E uma delas foi o final do creme da manteiga, mas eu mostro aqui pra vocês na montagem. Agora, nós vamos pra calda de café. Eu coloquei 2 colherzinhas dessa de açúcar, uma de café e água quente, café solúvel, tá? E misturei. É bem pouco, porque é só pra diluir isso aí. E assim, gente, ainda rendeu muito, vocês vão ver. Essa é a parte que eu estou fazendo literalmente o ópera, tá? Mas daria pra mim fazer tranquilamente esse tamanho aí inteiro. Só que como era pra mim sozinha, né? Eu decidi fazer ele menorzinho, como eu tava testando. Mas sobrou muita massa, sobrou muito recheio, muito tudo, tá? Então eu comecei com uma camada de pão de ló bem fininho. Aí uma camada de ganache, tá? Venho com mais uma camada de pão de ló e uma camada dessa calda de café, que na verdade eu não conto como uma camada, mas conto como uma camada, entenderam, né? E o creme de manteiga, ele vai ficar nessa consistência, tá? Precisa estar bem gelado os ovos com o açúcar antes de você colocar a manteiga, senão vai derreter, tá? Vim com mais uma camada de pão de ló e a ganache. Essa era a parte que era pra ficar extremamente liso, mas também, gente, como eu disse, eu estava testando o sabor, né, e a receita pra ver se ia dar certo, como é que era o gosto e tudo mais. Eu não lembro se eu fiz na faculdade, então eu quis fazer novamente, só pra me testar. Eu quero testar alguns doces clássicos. Essa receita eu peguei de um livro da Le Canoblé, né, que é todas as técnicas de culinária da Le Canoblé. E aí eu tô testando algumas receitas pra mim botar na minha confeitaria um dia. E aí tá aí o restante das coisas, gente, pra mostrar pra vocês, ó. Eu assei novamente o restante da massa num pão, numa espessura mais grossa, né? Embebedei com a calda de café, arrochei recheio de creme de manteiga.
Ai, gente, e fui montando. Mas, gente, isso tudo foi pra poder gastar, tá? Os coisas, mas pra vocês terem uma ideia da quantidade que rende, né? Rende bastante. Então, vocês podem fazer num tabuleiro bem maior, que vai dar certo também. Essa minha forma tem 20 por 30, mas vocês estão vendo aí a quantidade que ainda sobrou, que ainda daria pra me fazer muito mais coisas, né? Enfim, fiz uma ópera bem grossão, ó, pra vocês terem ideia do tanto de recheio e da espessura. Já lá ficou assim, não ficou bem retinho a parte de cima, né? Mas pela primeira vez tá ótimo. E também eu não tenho uma faca decente, cortei com essa. Aí não fica tipo as camadinhas bem feitinhas, né? Tem que ser aquela faca de pão. Mas aqui está o meu ópera e está uma delícia. Tem que cortar mais retinho, né? Pra ele ficar mais bonito. Mas como esse não é pra venda, então tá até ok. Olha, gente, que delícia. Ficou muito gostoso. Só façam. Aqui o outro. Eu fiz os pães de ló bem maior, porque o eu tava bem mais recheio, né? Então, por isso que eu fiz ele mais alto. Pra ficar mais proporcional, né? Esse é pura manteiga, né, gente? Vai dar uma dor de barriga. Ah, mas eu sou acostumada a comer muita besteira assim. Deixa eu partir as camadas, né, pra vocês verem. Aqui a fatiazinha. Ai. É café com manteiga, né, gente? É muito bom. Muito bom, perfeito. Chocolate. Ai,